meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus inunde a sua casa agora, inunde a sua família, inunde tudo que envolve a sua vida, amém? Eu desejo que você sinta essa paz, essa alegria ao longo deste vídeo e depois eu estarei orando por você, será uma bênção, irmãos. Estou tão feliz hoje porque Deus tocou no meu coração para te trazer uma mensagem abençoada. É uma mensagem confrontadora, mas que ao mesmo tempo vai te dar uma liberdade, vai te dar mais intimidade com Deus e eu creio que é isso que você deseja, amém? Você não chegou aqui por acaso, Deus te trouxe aqui e eu quero que você escute essa mensagem como se fosse o próprio Senhor falando contigo, sentado aí no sofá da sua casa, na mesa do seu trabalho ou até mesmo no banco do lado do seu carro, do ônibus ou do metrô, amém? Imagine Jesus aí do seu lado, te trazendo esse ensinamento. Por isso eu peço que você fique comigo até o final, porque depois nós vamos unir a nossa fé e pessoas de todos os cantos do Brasil, fora do Brasil, estarão reunidos em um só coração, em um só pensamento. Irmãos, vocês não têm noção do quanto a unidade faz a diferença no meio espiritual. No mundo espiritual, irmãos, a unidade tem grande poder. Por isso é tão importante você estar aqui comigo, você que não me conhece pessoalmente, mas você foi tocado, você pode deixar aqui um comentário. Eu estou sempre lendo os comentários e eu me emociono, eu fico tão feliz. Às vezes as pessoas me param na rua e elas me abraçam com aquela alegria, sabe? Porque Jesus mudou a história delas. Irmãos, aqui eu não falo de religião, eu falo apenas de um relacionamento que você pode ter com Deus. Aleluia! E eu quero trazer essa palavra hoje, mas antes eu peço que você se inscreva no meu canal, clique no botão inscrever-se, está aqui abaixo do vídeo, do lado vai aparecer um sininho, eu vou esperar você ativar esse sininho também. Quando você clicar nele, vai aparecer a opção todas. Selecione a opção todas para que você não fique de fora dos próximos vídeos que eu colocar, tá bom? E se você deseja fazer parte do meu ministério, se tornando um membro aqui no meu canal, é muito fácil e você estará ajudando instituições de caridade com crianças carentes na África, nas Filipinas, diversos pastores e missionários, tudo através de uma pequena contribuição e assim você estará ajudando com que o reino de Deus cresça cada vez mais, tá bom? É só você clicar então nesse botãozinho que está aparecendo aqui embaixo do vídeo, ó. Dá uma olhada aí, está escrito Seja Membro. Quando você clicar nele, você vai ter mais informações dos benefícios, tá bom? E para começarmos o nosso momento de meditação na palavra e também de oração, eu quero ler com você uma passagem que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, onde Jesus disse o seguinte, preste atenção. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. Olha isso, irmãos. Nessa passagem aqui, Jesus está nos explicando de uma forma muito simples, mas muito profunda, sobre a nossa essência e o nosso caráter. Jesus está nos comparando a uma árvore para dizer que nós somos reconhecidos pelos frutos que geramos. Ou seja, nós somos as ações e as escolhas que fazemos. Nós somos resultado disso, irmãos. A vida é feita de escolhas. E diante disso fica a pergunta, que tipo de fruto tem saído de você? Ele é doce, ele propaga o amor de Deus, a presença do Espírito Santo que habita no seu coração? Ou ele é um fruto amargo e demonstra o quanto você está longe do Senhor? Irmãos, infelizmente, muitos cristãos têm espalhado frutos ruins, por incrível que pareça. E o pior, sem perceber que eles estão fazendo isso. Eles estão tão distantes de Deus, tão frios na fé, que passaram a acreditar que é normal ser egoísta, arrogante, preconceituoso, orgulhoso, mentiroso, fofoqueiro, irmãos. Quantos cristãos caindo nesse erro? Quantos cristãos também mal pagadores? Olha, a lista é interminável, infelizmente. E a maioria dessas pessoas tem aquela desculpa, né? Ah, mas ninguém é perfeito, todo mundo erra, Deus nos aceita do jeito que a gente é. E também elas ficam pensando assim, ah, mas você não tem que ir para a igreja para olhar homens, você tem que olhar para Jesus. E é verdade, irmãos, só Jesus é perfeito. Eu não estou aqui apontando o erro,
Eu estou olhando para a minha vida em primeiro lugar. Porque Jesus disse, quando você aponta o dedo para alguém, quando você acusa aquela pessoa, é como se você tentasse tirar um cisco do olho de alguém, sendo que você tem uma trave de madeira de frente dos seus olhos. Irmãos, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para revelar a palavra. E o que Jesus quis dizer aqui é que uma árvore boa não pode produzir frutos ruins. E uma árvore ruim também não pode produzir frutos bons. A árvore é identificada por seus frutos. Então não adianta a gente falar de Deus o tempo todo se a gente não pratica no nosso dia a dia. Com isso, a nossa fé é vã, não serve para nada, a nossa fé é morta. Irmãos, a fé tem que ser acompanhada de obras. Você que demonstra ser um cristão, você tem que buscar uma vida de santidade. Eu não estou dizendo que você é perfeito, mas você tem no seu coração um desejo muito grande de praticar os frutos do Espírito Santo. Amém? E como eu estava dizendo, tem pessoas que dizem, Deus me aceita como eu sou e ponto final. Só que, irmãos, isso é uma grande mentira que Satanás criou para enganar as pessoas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que se nós entregamos a vida para Jesus, agora nós somos filhos de Deus. E como nós somos filhos de Deus, Ele não vai deixar a gente do jeito que a gente é. Ele vai nos disciplinar. Deus é Pai, Deus nos ama e Ele agora não vai nos deixar de qualquer maneira. É por isso que muitas vezes você vê pessoas fazendo coisas erradas e você se questiona, Deus, por que eu também não posso cometer aquele pecadinho ou fazer aquilo outro? Irmãos, nós temos um chamado de Deus. Nós não somos qualquer pessoa. Nós agora fomos comprados pelo sangue de Jesus. Amém? E a Bíblia também é muito clara em 1 Coríntios capítulo 6, que não são todas as pessoas que vão herdar o reino de Deus. Lá ele traz uma lista de pessoas que não estão com o Senhor. E ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 6, que as pessoas injustas, aquelas que se envolvem em imoralidade sexual, aquelas que adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, aquelas pessoas que são ladrões, avarentos, bêbados e também aquelas que insultam as pessoas ou exploram os outros. Essas não herdarão o reino de Deus. Depois você pode ler na sua casa, 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 9 e o 10, tá bom? Então, se você tem esse tipo de pensamento de que todas as pessoas serão aceitas por Deus, tire essa ideia da sua cabeça, porque o que a Bíblia nos mostra aqui hoje é que devemos nos livrar de todo pecado, devemos nos arrepender da nossa maldade e pedir perdão e dar a volta por cima, tá bom? O próprio Jesus disse que muitos naquele dia, ou seja, quando se encontrarem com Ele, eles vão dizer, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, e Jesus vai dizer, eu não conheço vocês, porque vocês praticam a iniquidade. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmãos? Que a pessoa que permanece no erro, ela não se arrepende, ela não quer mudar de vida, ela está correndo um sério risco espiritual. Irmãos, o arrependimento deve acompanhar a vida do cristão. É claro que a gente erra, a gente é falho, nós estamos em um corpo de pecado. E o apóstolo Paulo disse, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal estou sempre praticando. Mas se você continuar lendo essa passagem, você vai ver que Paulo diz, mas graças a Deus por meio de Jesus Cristo que nos dá a vitória. Agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, a melhor maneira de vencermos o pecado é através de Cristo. Quanto mais você buscar ao Senhor, mais você terá paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio. É isso que está escrito em Gálatas capítulo 5. Esses são os frutos do Espírito. Quanto mais você buscar a Jesus, mais você dará frutos. Amém? Você é como se fosse um ramo que está ligado à videira. Então, nós precisamos estar conectados com Jesus dia após dia. E aí, quando você começa a dar frutos, você não dá apenas esse fruto na sua vida, mas isso começa a alcançar outras pessoas. Você começa a dar um bom testemunho, você começa a ser usado por Deus para resgatar pessoas. Já imaginou isso? Você ser um pescador de homens? É isso que Jesus tem para mim e para você. Você ser um libertador de correntes. Você ser alguém usado por Deus para ser uma ponte até a pessoa conhecer Jesus. Aleluia!
E talvez você pense assim: ah, pastor, mas como que eu vou ajudar outras pessoas se a minha própria vida está bagunçada? Se eu ainda tenho tanta coisa a resolver primeiro? Irmãos, nós nunca estaremos prontos, nunca estaremos preparados 100% para que Deus nos use. Deus vai te usar de acordo com o conhecimento que você tem hoje da Bíblia. Deus vai te usar mesmo você ainda tendo um monte de problemas para resolver. Irmãos, não podemos nos iludir. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, não pense assim: ah, eu preciso resolver 1000 coisas primeiro, depois eu atendo o chamado de Deus. Não. Se Deus está te chamando hoje, não feche o seu coração, não ignore a voz do Espírito Santo, tá bom? Entregue nas mãos do Senhor, Ele vai cuidar de todo o resto. E eu sei que essas lutas também abalam o seu psicológico, a forma como você enxerga as coisas, mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe do seu desejo de buscar a Ele. Ele sabe que hoje você está preso em algum pecado, mas Ele sabe também que se você buscar a Ele de todo o coração, assim como nós vamos fazer hoje através da oração, Deus é poderoso para te libertar. Ele é poderoso para responder suas orações e fazer o impossível em seu favor. Amém? E eu me lembrei aqui agora do Salmo de número 1, o primeiro salmo na Bíblia. Lá está escrito que se você meditar na palavra dia e noite, e não se sentar na roda dos escarnecedores, não ouvir o conselho de pessoas que não ouvem a Deus, com certeza você será como uma árvore plantada ao lado de um riacho com águas vivas. E dessa forma você vai dar frutos no tempo certo e as suas folhas nunca murcharão. Olha que coisa linda, irmãos. O Salmo de número 1 é maravilhoso e ele nos traz essa promessa de que tudo à nossa volta pode estar seco, sem vida, mas nós estaremos dando frutos. A alegria estará sempre no nosso coração. Nós teremos sempre força, capacidade de Deus para fazer a vontade dele. Amém? E eu me lembrei aqui também, irmãos, que um dia eu estava pregando na igreja exatamente sobre aquela passagem que eu li no começo de Jesus, que fala sobre os frutos, né? Nós somos conhecidos pelos frutos. E aí no final do culto, um jovem que tinha começado a frequentar a igreja há pouco tempo, ele me perguntou sobre o que ele ganharia ao falar de Jesus para as pessoas, ao viver em santidade, já que no final das contas, Jesus fez todo o bem para a humanidade, ele curou enfermos, ele acreditou nos discípulos, ele só fez o bem e mesmo assim ele recebeu uma cruz de castigo. Irmãos, olha o pensamento daquele moço. E aí eu tentei não julgar a pergunta dele, mas eu tentei refletir sobre aquilo. E eu então naquele momento falei para ele que existe uma diferença muito grande entre frutos e resultados. Lembra disso? E aí eu falei para ele que realmente quando as pessoas da época elas olhavam para Jesus, elas pensavam que ali tinha dado tudo errado, que o plano de Deus tinha fracassado, porque a gente não estava olhando para o resultado daquilo que Jesus fez. E muitas vezes, irmãos, o resultado não é de forma imediata. O resultado vem depois de um tempo. E aí você nem percebe, mas algo que você plantou lá atrás, agora você está colhendo. Amém? Tem coisas que acontecem na minha vida, irmãos, que eu vou pensando assim, nossa, realmente um dia eu orei por aquilo. Um dia eu orei por algo que eu tenho hoje. Então, irmãos, nós não entendemos os caminhos do Senhor. E quando Jesus estava ali sofrendo, sendo castigado, houve um terremoto muito forte, o céu se tornou em trevas. Ali o nosso pecado estava caindo sobre Cristo. E Ele estava morrendo por nós, sofrendo o castigo que nós merecíamos. Mas a Bíblia também diz, irmãos, em Hebreus capítulo 12, que Jesus suportou a cruz, aguardando uma ressurreição. Ele começou a contemplar a alegria que ele teria ao ver pessoas sendo libertas das garras de Satanás, pessoas sendo curadas e principalmente salvas, vivendo a eternidade com Cristo. Então, irmãos, Jesus, ele teve um resultado depois de praticar o seu fruto. E assim também é na nossa vida. O problema é que as pessoas querem ter resultado sem praticar boas obras, sem praticar a palavra de Deus. Eu sei que tem pessoas aqui me acompanhando que não são da religião evangélica. E eu quero te dizer aqui uma coisa, Deus está pouco se lixando para isso. Deus não se importa com religião. Deus está de olho no seu coração. Amém?
Tem pessoas que já têm Jesus na sua vida e elas nem sabem, porque elas creem que Jesus morreu por elas e Ele ressuscitou para lhes dar a salvação. Então, irmãos, no céu nós vamos ter muitas surpresas. Tem pessoas que a gente olhava na igreja todo dia e a gente vai chegar no céu e vai pensar: cadê aquela pessoa? Realmente ela não está aqui. É claro que é uma maneira, figurativa de dizer. Mas, irmãos, tem pessoas que nós vamos encontrar no céu e nós vamos ficar surpresos. Gente, como que essa pessoa veio parar aqui? Ela fez tanta coisa errada na terra. Mas, irmãos, Deus conhece o coração, Ele conhece o nosso íntimo. E Ele sabe quem realmente se arrependeu, quem realmente está buscando uma vida com Cristo. Amém? E só para a gente encerrar, irmãos, tem pessoas aqui também perguntando: mas pastor, e se essas pessoas não quiserem o Evangelho? Não quiserem a mudança que eu estou pregando para elas? Irmãos, aí já não é com vocês mais. A Bíblia diz que nós devemos dar bons frutos, não obrigar as pessoas a aceitá-los. A palavra também diz que é o Espírito Santo quem convence, não é na nossa força. Então a sua única missão é dar o seu melhor, não de você, mas daquilo que você recebeu de Deus. Amém? Se você fizer isso, eu tenho certeza de que o ambiente ao seu redor vai ser transformado. E tem muitas pessoas que não vão se converter hoje, mas você plantou a semente do Evangelho. Você evangelizou, seja por palavras ou por ações. E quando chegar o tempo certo, essa semente vai dar frutos. Então é muito importante que você esteja disponível para o que Deus quer fazer em você e através de você. Aleluia. E agora nós vamos orar, nós vamos buscar ao Senhor. E eu quero que você saiba que eu te amo muito em Cristo. Você é muito especial para mim. Eu gostaria de estar aí do seu lado com você agora para orar por ti. Mas Deus sabe o que faz, né? E através da internet, olha que bênção, você está sendo tocado pela palavra, por mais que a gente esteja distante, fisicamente, mas nós estamos ligados na mesma fé, no mesmo coração, no mesmo Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Então eu peço que vocês compartilhem assim que terminar a oração, tá bom? Depois que terminar a oração, você vai clicar no botão compartilhar aqui embaixo do vídeo, vai selecionar o WhatsApp e aí vai aparecer a fotinha das pessoas, você vai clicar nelas e deixa que Deus faz o resto. Deus é o maior interessado em abençoar as pessoas e Ele vai te usar hoje. Aleluia. Então feche os seus olhos e nós vamos orar agora, principalmente pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença maravilhosa. Pai, muito obrigado, Senhor, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem sido bom, misericordioso, a Tua graça tem nos sustentado. Oh, meu Deus, se não fosse a Tua graça, Pai, as dores desta vida seriam insuportáveis. Como seria difícil, meu Pai, suportar as dificuldades sem a Tua ajuda. Meu Deus, eu te peço agora, Pai, que esta palavra se cumpra na nossa vida. Nós queremos ter uma vida frutífera em todas as áreas. Pai, nós queremos ter um casamento abençoado, nós queremos ter um ministério frutífero, queremos ter uma boa condição financeira para ajudar também as pessoas. Meu Pai, queremos ter comunhão dentro de casa e também com aquelas pessoas que nós temos dificuldade de nos relacionar. Pai, nos ajude, Senhor, a vivermos em comunhão contigo e com as pessoas. Nos ajude a dar frutos, meu Pai. Nós reconhecemos que muitas vezes nós temos espalhado frutos que não são agradáveis aos seus olhos. Pedimos perdão, Senhor, se nós temos deixado que o egoísmo, a arrogância e a indiferença floresçam em nossos corações. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós somos falhos e nós não vigiamos o suficiente para fazer o que te agrada. E eu te peço também, Senhor, que o Senhor nos ajude a manter a bondade, a mansidão, o domínio próprio, mesmo quando as circunstâncias externas são desafiadoras. Nos ajude a lembrar, Senhor, que esses frutos não vêm de nós, vêm do Espírito Santo que habita em nós. Pai, nós queremos ser um instrumento nas Tuas mãos para alcançar os perdidos, para socorrer os aflitos. Coloque esse amor dentro de nós, Senhor. Nós não temos amor suficiente. O nosso amor é condicional. Nós não temos a perfeição do Teu amor, que é incondicional. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dentro de nós esse amor, essa motivação para seguirmos em frente. E neste momento, Pai, eu oro por esta pessoa, este homem e esta mulher que estão me ouvindo agora. Jesus, eu estendo as mãos para eles. Eu estou aqui, Pai, crendo no milagre. Essa pessoa que está enferma,
doente, acamada, acha que chegou o fim da sua vida, eu repreendo esse demônio que tem atormentado a mente dessa pessoa, trazendo sentimentos de fracasso, de derrota. Satanás, tira as mãos dessa pessoa. Você não serve a Deus, você só conhece das coisas dos homens. Arreda, Satanás, eu te expulso em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te peço, cobre essa pessoa com o teu sangue. Jesus, perdoa os pecados, salva essa pessoa, escreve o nome dela no livro da vida. E mesmo que ela esteja se sentindo numa encruzilhada, onde não tem esperança, cobre ela, Jesus, com o teu amor, com a tua paz, que excede todo o entendimento, para que ela possa encontrar o seu propósito, mesmo no meio da tempestade. Aleluia, Jesus. Jesus, toca neste homem, nesta mulher, meu Pai. Está sentindo agora, Pai, o teu toque, a tua presença, Senhor. Coloca fé no coração, meu Pai. Enche essa pessoa, Pai, de um ânimo, Senhor, que as circunstâncias não contribuem, mas ela mesmo assim tem certeza de que o Senhor está com ela e que nenhum mal lhe sucederá. Ó, Senhor, ajuda essa pessoa a cumprir os seus propósitos, aquilo que ela deseja. Pai, e aquilo que está fora do nosso alcance, eu te peço, concede os desejos do nosso coração, meu Pai. Quantos aqui têm sonhos, Pai? E é essa esperança, é esse sonho que tem motivado essa pessoa a seguir em frente. Ó Jesus, cumpre o teu querer, Senhor. Faz a vontade também dessa pessoa, Pai, se essa vontade lhe agradar. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, cumpre a tua promessa, Pai, do Salmo de número 1, de que tudo que nós fizermos prosperará. Que nós sejamos, Pai, como uma árvore plantada perto de um riacho com águas vivas. Que a gente dê fruto no tempo certo e que as nossas folhas não murchem. Nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Chega de derrota, chega de tristeza. Jesus, preenche o nosso coração agora com a tua paz, porque eu creio que o Senhor vai completar a boa obra que começou em nossas vidas. Aleluia. Deus, obrigado, Senhor, por este momento. E eu peço que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração, hoje e para sempre. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim:
Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação.
Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu Te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor.
A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e Ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge, porque a Tua palavra nos diz em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento.
guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o Espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões,
milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham o costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui para orar por você que está triste, você que está angustiado, você que tem passado por problemas no seu casamento, na área das finanças, em qualquer área que seja. Hoje eu vou fazer uma oração poderosa por você. Eu quero interceder pela sua causa, pedindo que o Senhor restaure o seu casamento, a sua saúde física e espiritual, e que o Senhor te dê forças para que você se levante e recomece a sua caminhada com a certeza de que o seu socorro está em Deus. Amém? E para isso nós vamos meditar no Salmo 121. É um dos salmos mais lindos escritos pelo rei Davi, e que ele expressa toda a sua confiança e a sua segurança em Deus. Eu tenho certeza essa mensagem vai te fortalecer bastante, porque nós vamos ler todo o Salmo 121 e depois eu vou explicando para você cada versículo, passo a passo, e assim nós vamos buscando ao Senhor em oração, tá bom? Então eu vou começar lendo para você o Salmo 121 e depois nós vamos começar explicando cada versículo deste salmo. Começa assim, ó. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha que salmo maravilhoso, não é verdade? Aqui no versículo 1 e no versículo 2 diz assim, ó: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Irmãos, Davi escreveu esse salmo logo depois que ele soube que o profeta Samuel tinha morrido. Eu não sei se você sabia disso, mas Samuel era o último grande amigo do rei Davi, que ainda estava vivo, e nesta oração Davi então se volta para o Senhor como o único auxílio que lhe restou. Por isso o Salmo 121, ele pode ser usado por nós também para renovarmos a nossa fé e pedirmos proteção a Deus, pedirmos o seu auxílio, principalmente quando a gente se sente sozinho na caminhada. Eu não sei se você tem se sentido sozinho ultimamente, mas eu creio que esse salmo vai falar com muitos de vocês. E se nós prestarmos atenção na primeira parte dessa passagem, nós vamos notar que Davi estava aflito, porque ele havia acabado de perder uma pessoa que, além de ser muito querida para ele, era muito importante para o reino de Israel. Nós sabemos que naquela época, apesar do Senhor ser o verdadeiro Deus de Israel, havia muita idolatria, muito paganismo em meio àquele povo. Os adoradores de Baal e de outros falsos deuses, eles sempre subiam as montanhas para cultuar e fazer sacrifícios aos seus deuses. E por isso Davi, ele levantou seus olhos para aqueles montes e ele se pergunta qual entidade poderia vir para socorrê-lo. E imediatamente Davi ele confirma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ou seja, Davi estava decretando: eu não vou me vender, eu não vou negociar os meus valores, a minha crença,
a minha fé no Deus verdadeiro. Eu vou continuar servindo ao meu Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis. E Davi não somente fez essa declaração da boca para fora, mas ele confiava realmente que Deus viria socorrê-lo, que Deus estava no controle, que Deus não o deixaria naquele momento tão difícil. E da mesma forma, meu querido irmão e minha irmã, nós podemos olhar para os montes da nossa vida, aqueles problemas que parecem intransponíveis, insuperáveis, e nós podemos fazer essa declaração de fé. No momento de dor, no momento de sofrimento e desespero, nós podemos contar com a ajuda do Senhor, porque Ele é o Deus acima de todos os outros. Ele é o Deus verdadeiro, Ele é o único capaz de trazer a cura e a restauração que tanto precisamos. Amém? E outra coisa importante que nós aprendemos com Davi neste salmo é que Deus é fiel e Ele nunca nos abandona. Como vimos, Davi estava muito triste pela morte do profeta Samuel, o seu grande amigo e líder espiritual do reino de Israel. Então ele estava muito aflito por estar sozinho, mas ao mesmo tempo ele confiou que Deus cuidaria de tudo. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você que se sente sozinho e depois nós vamos continuar com essa passagem linda do Salmo 121. Mas antes eu quero orar por você, você que está mal, você que ultimamente se sente tão vazio, talvez você more sozinho, eu não sei, mas o que me vem no meu coração é que há muitas pessoas carentes se sentindo solitárias. E eu já passei por isso há muitos anos atrás. Teve uma época que eu morei durante 3 anos em Belo Horizonte e tive vários momentos assim, momentos em que eu não tinha ninguém por perto, eu não tinha um amigo, eu não tinha o meu pastor, e foi um período em que eu fiz um seminário de teologia, mas foi um período também maravilhoso, onde eu experimentei a bondade de Deus, a fidelidade, e hoje quando eu olho para trás eu percebo o quanto Deus estava presente. Parecia que não, quando eu estava vivendo esse momento de angústia, de solidão, de carência, eu não tinha uma namorada, eu não tinha previsão do que seria o meu futuro, mas eu confiei totalmente em Deus. Hoje eu tenho o meu ministério, eu tenho o meu casamento, eu vejo que Deus cuidou de tudo e que tudo realmente tem que acontecer no tempo do Senhor. Não pode ser no meu jeito e nem no meu tempo. Então eu quero orar por você agora. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento em que decidimos meditar na Tua Palavra e orar em cima do Salmo 121. Oh, meu Pai, eu te peço que o Senhor derrame das Tuas bênçãos sobre nós, que a Tua presença, Pai, esteja acima de toda dúvida, de todo medo. Pai, eu oro por essa pessoa agora, essa pessoa que se sente sozinha, cansada, Pai, de lutar, muitas vezes com medo do futuro. Senhor, nós olhamos para os montes e nós dizemos: o Senhor é o único e verdadeiro Deus. O Senhor é aquele que nos socorre. O nosso socorro vem do alto, porque as pessoas não podem fazer nada por nós. As pessoas prometem as coisas e não cumprem. Senhor, mas nós estamos aqui com os nossos olhos voltados para Ti. Te pedimos, meu Pai, derrama do Teu amor, da Tua presença, que nos consola, que nos fortalece, porque tudo posso naquele que me fortalece. Se o Senhor é por nós, ninguém será contra nós. Oh, meu Pai, nos ajude a confiar em Ti, nas Tuas promessas, e eu tenho certeza, Pai, que se o Senhor nos fortalecer, nós sairemos dessa muito melhores, muito mais capacitados. Em nome de Jesus, meu Pai, tira toda a solidão, todo o vazio, toda a tristeza na alma, Senhor, e que os nossos olhos possam se voltar para Ti a cada momento. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos continuar então. Agora nós vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Olha o que Davi disse: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Irmãos, aqui nós vemos que o salmista Davi não tinha dúvidas de que mesmo depois de perder o seu conselheiro, o Senhor não permitiria que ele tropeçasse na condução da sua vida e do reino de Israel. E do mesmo modo, você e eu podemos ter a certeza de que nós nunca estaremos sozinhos e de que Deus sempre vai nos ajudar. Amém?
A Bíblia nunca disse em momento algum que a nossa vida seria fácil, mas sim que todo o nosso esforço valerá a pena no final das contas. E foi por isso que Jesus disse: nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então Jesus disse que nós vamos passar sim por momentos de lutas terríveis, por aflições, mas tenham bom ânimo. Irmãos, quando a gente tem bom ânimo, ou seja, quando a gente é otimista, quando a gente busca enxergar o lado bom das coisas, isso nos fortalece diante das aflições. E o salmista aqui está nos garantindo que o Senhor é o nosso protetor e que Ele se manterá alerta 24 horas por dia para cuidar dos nossos passos. Então, meu irmão, coloque a sua confiança na promessa de que o Senhor Jesus, Ele não vai te deixar na mão, Ele não vai ficar desatento a nada. A Bíblia conta certa vez que os discípulos estavam no barco com Jesus e então de repente veio uma tempestade tão forte e os discípulos, eles se depararam com Jesus dormindo na proa do barco. Irmãos, naquele momento eles se desesperaram e eles então foram correndo ali chamar Jesus, porque eles falaram: Mestre, o Senhor não se importa, nós estamos aqui quase morrendo. E Jesus naquele momento se levantou e Ele acalmou aquela tempestade. E no final Ele disse: homens de pequena fé. Por que Jesus disse isso, irmãos? Porque Jesus queria que aqueles homens usassem a autoridade que Deus já tinha lhes dado. E nós muitas vezes estamos passando por lutas, estamos sofrendo e a gente acha que o Senhor não está fazendo nada. Na verdade, Ele está olhando por nós, Ele está confiando que nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos aguentar o tranco, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele vem ao nosso socorro. Então, meu irmão, você que está passando por lutas, você precisa acreditar que o Senhor está com você. Amém? Glória a Deus. Então agora nós vamos fazer mais uma oração antes de continuarmos lendo esse salmo. E eu tenho certeza que o Senhor está avivando a nossa fé. Muitos de vocês já estão começando a perceber uma mudança, porque é isso que a palavra de Deus faz. Ela tira a gente daquele estado de pessimismo, de desespero, e ela nos leva à fé verdadeira, à fé em Jesus. Aleluia. Então vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é aquele que nos fortalece, que enche o nosso coração de fé. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é quem muda o nosso coração. Quantas vezes, meu Pai, eu estava desesperado, angustiado, mas eu fui até a Tua presença e o Senhor me fortaleceu, o Senhor renovou as minhas esperanças. Por isso eu te peço agora, Senhor, renova a fé desse irmão e dessa irmã. Não deixe eles serem afogados pelos problemas, pelas mágoas, pelas lutas, Pai, do dia a dia. Não deixe o inimigo cegá-los através das preocupações, da ansiedade, mas que eles venham confiar que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas agora que ainda não estão conseguindo orar. Jesus, coloca a Tua mão sobre essas vidas, Senhor. Coloca a Tua mão, Jesus, de poder e acalma essa tempestade agora. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vocês estão acompanhando junto comigo aí? E não se esqueça, depois que a gente terminar essa oração, eu quero pedir de coração para você compartilhar. Lembre de pelo menos 1, 2, 3 pessoas em que você pode divulgar no Facebook, no WhatsApp. Eu tenho certeza que o Senhor vai te usar também. Amém? E agora nós vamos ler o versículo 5 e o versículo 6. Olha o que o salmista Davi disse. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Amém? Você realmente acredita que o Senhor é o teu protetor, a tua sombra que o protege à direita? Então, meu irmão, saiba que nos momentos mais difíceis da sua caminhada, o diabo ele vai tentar sim, ele vai sussurrar no seu ouvido para que você confie em si mesmo, para que você siga o seu coração. E ele vai usar a sua fragilidade também, porque nos momentos de dor, de sofrimento, a gente fica realmente debilitado, com a guarda baixa, a gente fica mais sensível,
Muitas vezes o inimigo vai tentar usar pessoas para nos desencorajar. Muitas vezes a gente vai ficar abatido, achando que é o nosso fim, que é a nossa derrota, mas isso é uma mentira. Porque assim como Deus prometeu a Davi que seria o seu protetor, o seu guardião, o Senhor está com você também, irmão. Porque Deus não te trata de acordo com seus pecados. Muitas vezes a gente acha que Deus não está com a gente porque a gente tem muitas falhas, a gente erra muito, mas a Bíblia diz no Salmo 103 que o Senhor não nos trata de acordo com os nossos pecados. Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe que nós somos frágeis, mas Ele tem compaixão de nós, assim como um pai tem compaixão dos seus filhos. Então creia, o Senhor está na sua história, porque tudo é pela graça, irmãos, ninguém merece nada. A salvação é pela graça, o favor de Deus é pela graça, a bondade, o amor, a fidelidade, tudo isso é algo que nós não merecemos, mas é algo que foi conquistado por nós lá na cruz do Calvário, quando Jesus entregou a sua vida para morrer pelos pecadores. Então, se você se arrependeu dos seus pecados e você anda com Jesus e você crê nele como seu Salvador, então a proteção de Deus está sobre você. Amém? Então Jesus disse sim que a gente passaria por momentos de tribulação e nós vemos que Davi não foi diferente. Mas se nós confiarmos em Deus, nós temos uma certeza, uma paz que este mundo não conhece, uma certeza de que tudo vai ficar bem, de que o Senhor está nos protegendo, Ele é a nossa sombra, a nossa direita. E Ele disse aqui que o sol pela manhã não vai queimá-lo e nem a lua de noite. Então não há nada que aconteça conosco que possa nos prejudicar, somente reverter para a nossa bênção, para o nosso favor. A Bíblia diz que o Senhor faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Então, meu irmão, confie, tudo vai cooperar para o seu bem. Amém? E vamos fazer mais uma oração antes de nós continuarmos. E agora eu quero orar por você que se sente debilitado e que precisa sentir essa proteção de Deus ao seu lado o tempo todo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida desse irmão e dessa irmã que tem se sentido fraco, debilitado, não tem forças para orar sequer, Pai. Oh Deus, esteja ao lado dela o tempo todo, Pai. Proteja essa pessoa, esconde ela do inimigo, Senhor. Que o inimigo não venha encontrá-la, nem a sua casa, nem a sua família. Em nome de Jesus, Pai, nos proteja, Pai. Esteja conosco o tempo todo. E que quando o sol vier sobre a nossa cabeça, Pai, que ele não venha nos queimar, Pai. Que o Senhor possa nos guardar das provações e que nada seja prejudicado, nada seja perdido. Em nome de Jesus, Senhor, traz essa confiança que Davi tinha, a confiança da Tua proteção, do Teu cuidado. Nós carecemos das Tuas misericórdias, Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos carregue no colo, porque muitas vezes é difícil, Pai. Como é difícil, Senhor, nós suportarmos as lutas e provações. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude a cada dia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ler o penúltimo versículo do Salmo 121, o versículo 7, em que Davi disse assim, ó: O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. Você já percebeu que em diversos momentos aqui no Salmo 121, nós lemos a palavra protetor se referindo a Deus? Por que será que essa palavra se repete tanto? É porque Davi estava reafirmando isso para ele mesmo e ele queria que essa verdade também estivesse gravada na nossa mente. Ele queria que nós soubéssemos que não existe outro capaz de nos guardar, de nos proteger. Então, se você é daquelas pessoas que busca proteção na religião, em crucifixos, em rosários, amuletos, imagens, santos, pastores, azeite ungido, tanta coisa, né? Vela, guru espiritual ou qualquer outra coisa que não seja o próprio Deus. Então, meu irmão, você precisa rever as suas crenças, porque só serão salvos aqueles que entregarem verdadeiramente as suas vidas para Jesus e depositarem a sua confiança nele. Amém? Eu citei aqui várias coisas que as pessoas colocam a sua confiança, mas nós devemos entender que nada pode nos dar a verdadeira proteção. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não proteger a nossa casa, em vão serão os guardas, as sentinelas. A Bíblia diz que é o Senhor quem nos guarda e nos protege de todo mal
Então, meus irmãos, saibam disso. Ainda que você seja atingido muitas vezes, ainda que você passe por lutas, quem guarda a sua vida é Deus. O diabo não pode tomar, as pessoas não podem tomar, é Deus quem te protege e Ele sabe o tempo certo de tudo acontecer na sua vida. Não adianta você ficar querer se defendendo também. Deixa que Deus te defenda, que Ele defenda a sua causa. Amém? Como lemos nesse versículo 7, o Senhor o protegerá de todo mal, o Senhor protegerá a sua vida. Glória a Deus. Então, antes de irmos para o último versículo, eu quero fazer uma oração agora por você, pedindo que o Senhor proteja a sua vida. Eu creio que muitos de vocês estão sendo ameaçados por problemas, por lutas, por pessoas que muitas vezes não desejam o nosso bem, mas isso não importa, porque nós vamos clamar pela proteção de Deus agora. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero te agradecer e eu quero te pedir, Pai, proteção. Deus, proteja a nossa casa agora. Proteja, Senhor, de todas as pessoas más intencionadas, pessoas que não têm bondade, que ficam com inveja, falando mal. Senhor, livra-nos, Senhor, dos invejosos, dos interesseiros, pessoas que não querem o nosso bem. Guarda a nossa casa com os teus anjos, Senhor. Que o sangue de Jesus nos proteja de todo mal e de toda acusação do diabo. Senhor, eu creio, grandes coisas o Senhor tem preparado para nós e nós não vamos retroceder mais, Senhor. Nós vamos continuar avançando e mesmo que a gente seja muito abençoado, Pai, nós não vamos nos esquecer da Tua bondade e fidelidade. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis para que estejamos sempre debaixo da Tua proteção. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, vamos ler o versículo 8, em que o salmista Davi disse assim, O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? Então aqui nós temos a prova definitiva de que Deus vai nos guardar em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Aqui também afirma que o Senhor tem todo o poder e Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E isso não quer dizer, irmãos, que um cristão não vai passar por situações difíceis, como uma doença, talvez um acidente, uma crise no casamento, um problema financeiro ou até mesmo a morte de um ente querido, como aconteceu com o próprio Davi. Será que todos esses problemas significam que Deus perdeu o controle da situação? De jeito nenhum. Deus permite que essas coisas aconteçam para que nós nos aproximemos dele, para que a gente seja moldado à imagem e semelhança de Jesus. E o apóstolo Paulo escreveu em Romanos capítulo 8, o versículo 38 e 39. Eu quero ler para você e depois nós vamos fazer uma oração agradecendo e desde já eu quero agradecer a vocês que estão comigo até agora. Ele disse assim, Eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha que mensagem maravilhosa, né, irmãos? Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel o tempo todo e nada pode nos separar do seu amor que foi revelado lá na cruz e com a ressurreição do seu Filho Jesus. Então, seja como Davi, irmãos, tenha certeza de que existe um Pai que caminha ao nosso lado o tempo todo e que principalmente nos protege de todas as ameaças desta vida. Amém? Então agora feche os seus olhos e vamos fazer uma oração para a gente encerrar, mas que seja uma oração de todo o coração. Eu tenho certeza que o Senhor vai ouvir o nosso clamor. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais uma oportunidade de ouvirmos a Tua palavra, de buscarmos ao Senhor em oração. Oh, meu Pai, quantos de nós aqui nos sentimos sozinhos e não temos ninguém em quem confiar. Pai, ninguém para estender a mão para nos socorrer. Por isso, Senhor, nós levantamos nossos olhos para o monte e nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu favor, a Tua graça. Senhor, fica ao nosso lado, Pai. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós clamamos a Ti, Pai, para que o Senhor cuide dos nossos passos e nos conduza nos caminhos eternos.
Te pedimos força também, Senhor, para vencer as aflições que surgem na nossa vida, que o Senhor nos dê bom ânimo para enfrentar e suportar os desafios e que o Senhor não deixe que a gente acredite na mentira de que nós estamos sozinhos, de que nada vai dar certo. Tudo isso é mentira do diabo e nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nos ensina, Senhor, a confiar no Teu poder, na Tua misericórdia, para que nos dias ruins, meu Pai, a gente possa olhar para o alto e a gente possa encontrar o nosso socorro, e a gente possa olhar para o lado e a gente possa ver que o Senhor é a nossa sombra, a nossa direita. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos capacite e que, independente das circunstâncias, nós estejamos sempre adorando ao Senhor e que a gente possa estar sempre declarando o quanto nós Te amamos. Em nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu peço que vocês compartilhem e se inscrevam no meu canal para que todos os dias a gente cresça junto na fé. Amém? Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu desejo que a graça e a misericórdia do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que o fogo do Espírito Santo aqueça o seu coração através dessa mensagem e faça crescer em você um desejo ardente de buscar mais a Deus e crescer em sabedoria. Amém? Hoje eu quero orar por você que está sofrendo com perseguições, ameaças, ataques espirituais. Eu vou orar por você que está sendo acusado injustamente por coisas que você não cometeu, você que está em meio a um processo no judiciário, você que tem sofrido nas mãos de pessoas más no seu trabalho ou que está passando por situações difíceis, até mesmo dentro da sua casa, da sua família. Então nós vamos orar pela justiça de Deus que nunca falha, você pode ter certeza disso. E para isso eu quero ler com você o Salmo 70. Este salmo foi escrito pelo rei Davi, que demonstra toda a sua preocupação e o seu lamento diante de pessoas que o estavam perseguindo injustamente. Nós vamos ver que no seu momento de maior angústia, Davi clama com urgência ao Senhor e pede para que o Pai o justifique diante dos seus inimigos. Então este salmo reflete muito bem a angústia que todos nós vivemos diante da espera pelo agir de Deus. Então fique comigo até o final, que eu vou te entregar uma palavra que Deus colocou no meu coração e ao final eu vou orar pela sua vida. Amém? Nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Irmãos, todos os dias eu recebo testemunhos de pessoas que, graças a esses momentos de oração e meditação na palavra, estão sendo fortalecidas e tendo a sua fé renovada diante das lutas e das dificuldades do dia a dia. E eu louvo ao Senhor por tudo isso. Este é o principal objetivo do meu canal aqui no YouTube, que é aproximar as pessoas do Senhor e ajudá-las durante a sua caminhada de fé. Amém? Então, primeiramente, eu vou ler o Salmo inteiro, o Salmo 70, e depois eu vou explicar cada versículo e ao final eu vou fazer uma oração específica pelo seu caso. Então deixe depois aqui nos comentários o seu pedido de oração, tá bom? Eu vou ler o Salmo 70. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar-me a vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim, mas regozijem-se e alegre-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Olha isso, irmãos, que salmo maravilhoso, ele nos conforta nos momentos difíceis. Então eu quero ler para você aqui o primeiro versículo, em que Davi disse ao Senhor: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Aqui nós vemos que o Salmo 70 já começa com um pedido desesperado por livramento. A sensação que nós temos é que Davi está clamando a Deus porque ele teme pela sua própria vida. E a urgência parece ser tão grande que ele pede para que o Senhor se apresse em ajudá-lo. E nós? Quantas vezes, nós passamos pela mesma coisa? Quantas vezes nós chegamos ao ponto de achar que o nosso fim é certo e que se não for por um milagre do Senhor, nós vamos acabar derrotados? Mas repare, meus irmãos, que ao mesmo tempo em que Davi pede ajuda,
Ele reconhece que Deus faz tudo no tempo certo e no fundo do seu coração ele sabe que o Senhor fará tudo o que for melhor e o ajudará a sair deste momento difícil, de dores e desentendimentos que causam angústia e tristeza. Então, se você está passando por um momento de provas, aonde parece que você não vai suportar, saiba que é através da sua fé que você vai se conectar com Deus. Deus sabe da sua dor e pode ter certeza que Ele vai reconhecer que você realmente acredita no seu poder. Por isso, não tenha medo e não duvide, mesmo que pareça que você não está tendo aquela fé que você gostaria. Continue acreditando, continue esperando com confiança no Senhor. Mesmo que as pessoas à sua volta não creiam junto com você, mesmo que elas te desanimem, continue com a sua fé no Senhor, porque Deus sabe o que é melhor para você e Ele não tirou as mãos da sua vida. Ele está te protegendo, te dando livramentos e o maligno não vai te tocar. Essa é a promessa do Senhor. Amém? E se você reparar aqui, você vai ver que ao mesmo tempo em que Davi clama por ajuda, ele também pede para que o Senhor faça justiça. Sabe por quê? Porque ele sabia que o Senhor é bom, mas Deus também é um sábio juiz, que nunca erra nos seus julgamentos. Então eu quero ler com você o versículo 2 e o versículo 3 do Salmo 70. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Olha isso, irmãos. Neste salmo aqui, os inimigos do rei de Israel, que era Davi, tinham como característica principal a maldade. Não havia nos seus corações nenhum amor ao próximo. Eles não se importavam com a consequência da sua maldade. Pelo contrário, eles zombavam de Deus, dos seus servos, os perseguindo, tirando as suas vidas de forma muito cruel. Então, no tempo de Davi, eles acreditavam que os exércitos marchavam pela ordem dos deuses. E o exército que fosse derrotado colocava em jogo a reputação da sua divindade. Então, por isso, mais do que simplesmente matar Davi, os inimigos queriam envergonhar o servo de Deus. Queriam destruir a sua reputação, expô-lo ao ridículo, porque assim eles provariam a todos que os seus deuses eram muito mais poderosos que o Deus de Israel. Mas todos nós sabemos que não existe nada e ninguém maior do que o Senhor. Não existe divindade pagã capaz de derrotá-lo. E Davi sabia muito bem disso. Por isso ele pediu para que Deus agisse em seu favor. O rei de Israel sabia que Deus não permitiria que o seu santo nome fosse atacado e nem menosprezado. Então, meus irmãos, se você sente que está sendo atacado, perseguido, humilhado, não tente fazer justiça com as próprias mãos. Confie que Deus está agindo em seu favor, porque Ele te ama e principalmente porque Ele não permitirá que nada e ninguém seja maior do que o seu santo nome. Amém? E tão importante quanto reconhecer que Deus é poderoso e que sempre vai fazer justiça, é saber que todos aqueles que o servem e que o amam de todo o coração podem se alegrar, mesmo diante das piores tempestades. E foi exatamente isso que Davi quis dizer quando ele escreveu o versículo 4 do Salmo 70. Leia junto comigo. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti, todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Amém? Glória a Deus. Você sabia que o caráter de uma pessoa pode ser analisado com muita clareza quando a gente observa aquilo que lhe dá alegria? Então eu te pergunto, o que faz você feliz? É o dinheiro? É o pecado? As coisas que desagradam a Deus? Quando a pessoa tem alegria nas coisas espirituais e não nas coisas materiais, significa que ela nasceu de novo, significa que ela está em comunhão com Deus. Por isso é tão importante que você glorifique ao Senhor e se alegre nele em todo momento, mesmo quando você estiver passando pelas maiores batalhas da sua vida. Isso vai mostrar que você merece ser honrado pelo Pai. E como nos ensinou o apóstolo Paulo, nós devemos viver como verdadeiros cristãos, tristes com a situação do mundo, mas sempre alegres na certeza de que um dia Jesus voltará. Amém? E por fim, conforme a oração de Davi vai se desenvolvendo, ele então sente a sua confiança em Deus aumentar. E é assim que acontece com a gente, né? Quando a gente ora, a gente começa às vezes cheio de medo, preocupações, dúvidas, mas à medida em que a gente busca ao Senhor, Ele mesmo vai fortalecendo a nossa fé, vai acalmando o nosso coração,
vai nos dando sabedoria, discernimento e coragem para enfrentar a vida. Então eu quero ler com você o versículo 5, que mostra que mesmo Davi se sentindo frágil, desprotegido, ele se lembrou da força de Deus. Amém? Olha o que ele disse: quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Aqui nós vemos que Davi continua com medo, continua com pressa, mas ele olha para dentro dele mesmo e ele se enxerga como pobre e necessitado. E mais uma vez ele pede a intervenção do seu Deus. Mas ele sabe que Deus é o seu socorro e o seu libertador, e por isso que ele não vai ser abandonado. E você, meu irmão e minha irmã, você consegue se lembrar que apesar da sua fraqueza, você tem um Pai misericordioso e poderoso pronto para te socorrer? Eu sei que nós estamos vivendo dias maus, onde Satanás e os seus demônios têm dominado muitas coisas que acontecem nesse mundo. E se não fosse pelo amor do Pai, nós já teríamos sido derrotados pelas setas inflamadas que o maligno lança contra nós todo dia, pelos ataques quando a gente está dormindo, pelos ataques em todos os momentos. Mas saiba que graças ao sacrifício de Jesus na cruz, a armadura de Deus está disponível para todos nós. Basta que a gente faça como Davi e que a gente reconheça que sem Deus nós não somos nada e que nós precisamos contar com a sua misericórdia. Amém? Eu tenho certeza que se você fizer isso, Deus sempre vai te proteger dos ataques do inimigo e no tempo certo Ele vai te dar a vitória que você tanto espera. Glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração específica por você. Eu quero orar pela sua causa, eu quero pedir que o Senhor derrame do teu sangue sobre a tua vida para te proteger e te guardar em todos os caminhos. Se você puder, eu quero que você feche os teus olhos e que você una a sua fé junto com a minha neste momento. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da tua presença poderosa, a tua presença que sempre nos renova quando estamos precisando. Oh meu Pai, nós nos colocamos na tua presença neste dia, com a esperança de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor, vai recolher cada uma de nossas lágrimas e vai estender a tua mão poderosa para nós. Oh meu Pai, assim como o rei Davi, muitos de nós estamos sofrendo perseguições. As pessoas querem nos humilhar, nos maltratar, nos ofender, meu Pai, e nós não temos força e nem condições de sair dessa situação sozinhos. Então clamamos a Ti, Senhor, se apresse em nos socorrer, meu Pai. Nós sabemos que tudo caminha de acordo com o seu tempo e a sua vontade, mas nós estamos desesperados nesse momento e precisamos ver que a tua mão está sobre nós. Senhor, nos perdoe pela nossa falta de fé, que tantas vezes toma conta do nosso coração. Oh meu Deus, nós somos falhos, somos pecadores e nem sempre conseguimos nos lembrar de que não existe nada e ninguém mais poderoso que o Senhor e que por isso não precisamos temer mal algum. Oh meu Pai, te pedimos também que o Senhor nos livre dos nossos inimigos, fazendo com que eles enxerguem a luz do Espírito Santo que está em nós e assim se convertam dos seus maus caminhos e assim reconheçam que o Senhor é por nós e que o Senhor é o único Deus. Nos ajude, meu Pai, a sermos como o apóstolo Paulo, que conseguia viver alegre em um mundo triste, e que nós também muitas vezes ficamos tristes com coisas ruins que acontecem nessa terra, mas que a gente seja feliz, com a certeza de que Jesus vai voltar e que a justiça divina será feita para sempre, acabando com toda dor e sofrimento neste mundo. Reconhecemos, meu Deus, que nós não somos nada sem Ti, que nós somos pobres e necessitados, e por isso clamamos pela Tua misericórdia, meu Pai. Cuida de nós nesse dia, nos enche de esperança, para que a gente consiga seguir em frente, mesmo diante de tantas lutas e tanta maldade. Senhor, nós clamamos também neste momento por aqueles que estão com causas na justiça, sofrendo há tantos e tantos anos. Jesus, coloca a Tua mão, Senhor. Coloca a Tua mão nesses documentos, nesses papéis que estão enrolados. Coloca algum ser humano, Pai, que tem um coração, Pai, que atenda a necessidade dos aflitos, dos necessitados. Senhor, nós colocamos a nossa esperança em Ti, crendo que o Senhor é quem nos defende, o Senhor é quem nos protege e é o Senhor quem abre portas. Então faça o sobrenatural, meu Pai, que eu venha ouvir muitos testemunhos aqui de pessoas que foram libertas, curadas, foram transformadas,
tiveram um novo emprego, receberam uma nova proposta. Senhor, abre portas que o homem não pode abrir. Nós estamos concordando em oração, unindo a nossa fé. Em nome de Jesus, meu Pai, que este ano seja um ano próspero, abençoado, um ano melhor que nós já tivemos na nossa vida, porque o Senhor é por nós e ninguém será contra nós. Agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. É isso que diz a Tua palavra, meu Pai, e nós tomamos posse das Tuas promessas, hoje e sempre. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por estarem aqui comigo, orando junto, ouvindo a palavra. Eu creio que este ano vai ser o melhor ano da nossa vida. O ano do mover do Espírito Santo, o ano da salvação, da cura, libertação e da restauração de todas as áreas da nossa vida. Então eu peço que você caminhe comigo aqui todos os dias, porque eu quero orar por você, eu quero orar junto com você e te trazer palavras que vão avivar a sua fé. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares, nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Vamos espalhar a palavra de Deus, porque é disso que o mundo precisa. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu te espero no próximo vídeo. Deus abençoe.